mercado muda, a sociedade evolui e você acompanha tudo aqui. Zampieri pode mais. A voz da Zampieri no ar. Olá, estamos iniciando mais um episódio de Zampieri Pode Mais. Eu sou Solange Silos, sou diretora da Zampieri Imóveis e aqui nós estamos mais uma vez com um tema muito interessante hoje. A recarga do carro elétrico em condomínios, em garagens, porque os carros elétricos estão aí, estão andando e a legislação precisa se adequar a essa realidade que tem muitas nuances. Para isso, nós trouxemos aqui hoje a engenheira eletricista Michele Paladino. Ela é coordenadora da Câmara de Engenharia Elétrica do CREA e conselheira do CREA e vice-presidente da APREL. Também trouxemos o professor Abraão, que é engenheiro civil de segurança de trabalho, mestre em engenharia industrial, professor efetivo da IFAL, síndico e proprietário de carro elétrico. E aqui o subtenente Luiz Alberto Lima Correia, ele é especialista em perícia de incêndio, é engenheiro eletricista, pós-graduado em segurança de trabalho, membro do Comitê Especial de Veículos Eletrificados, especialista em análise de vistorias técnicas e ele aqui representa o Corpo de Bombeiros, que é o que vai ajudar a gente a entender se o risco do carro elétrico é realmente maior. Sejam bem-vindos e eu começo pelo senhor subtenente. O que exatamente mudou com a diretriz nacional? A diretriz ela trouxe uma condução, né, que estabeleceu para os corpos de bombeiros de todos os estados e Distrito Federal um guia para que fosse normatizado a questão do combate a incêndio, né, ou a proteção contra incêndio em locais onde houvesse carregamento de veículo eletrificado. Então, essa diretriz ela serve hoje como base para os bombeiros, para que a gente possa, em instantes, né, em meses, talvez, estabelecer a nossa instrução técnica local. Certo. Gostaria de ouvir a Michele a respeito disso, porque você tinha já uma legislação vigente, certo? Certo. Antes dessa diretriz, né? O que mudou para vocês lá em relação ao que vocês tinham no CREA? Na verdade, para a gente, como técnico, não mudou muita coisa, não. Na verdade, não mudou nada, porque a diretriz trata mais da parte de segurança, a segurança da edificação. E nós, como engenheiros eletricistas, a gente trabalha dentro das normas. Então, não teve muita diferença para a gente, não. Certo. Professor Abraão, o que mudou para vocês? Lá no prédio de vocês, já tem tomada instalada, não? Sim, existe um carregador em uma garagem. Para a gente não mudou, por enquanto, ainda muita coisa, porque até o momento a gente estava obedecendo a NBR 17019, né? Que visa a questão da instalação do carregador, né? Com seus dispositivos de segurança e com a anuência de um engenheiro eletricista. E, no caso, isso tudo nós obedecemos. Agora ficamos aí na expectativa dessa nova normativa de acordo com essa questão do Conselho dos Comandantes Gerais, né? Em relação ao chuveiro, no caso o Sprinkler, né? E, assim, na visão de engenheiro de segurança e projetista de incêndio, eu tenho a minha opinião formada que a gente pode discutir e debater aqui o que é que pode realmente acontecer, não só no mercado de carros elétricos, como também nas construtoras, né? E, infelizmente, você, para introduzir um Sprinkler num prédio que já está pronto, projetado ou para ser entregue, como nosso colega aqui, o tenente, pode imaginar, a gente tem que ter um cálculo de água para que possa abastecer o Sprinkler, junto com os hidrantes. Então, isso vai acarretar ou um aumento de um barrilete da caixa d'água ou uma nova fonte de reserva de incêndio. Então, isso tudo vai impactar os projetos, tanto estruturais, né, como os existentes. Então, isso aí é uma discussão muito ampla, que eu acho que os construtores devem estar batendo muito em relação a isso, porque se eu tenho que calcular uma nova capacidade para abastecer o Sprinkler, essa reserva tem que estar na caixa superior. Então, mais água, mais carga, mais peso, vai modificar os projetos estruturais. Então, do ponto de vista da engenharia dos condomínios que já existe, infelizmente, isso torna impraticável
a questão dos carregadores nos prédios existentes, pela uma questão estrutural. No início, quando se estabeleceu essa discussão, começou por São Paulo, né? Um grande mercado, indústria, então se consegue compreender o que eles estão enfrentando lá e o que a gente enfrenta aqui. É numa proporção totalmente Sim, bem diferente, né? Eles lançaram uma instrução técnica para consulta pública que ela exigia afastamento entre um veículo e o outro, 5 metros para um lado, 5 para o outro, quando não, uma barreira de proteção acontecendo na lateral dos veículos que impedia que as portas fossem abertas. Então, assim, praticamente ela inviabilizava não só o carregamento, porque a gente pode imaginar o veículo eletrificado, o risco dele carregando, mas a estatística diz que os veículos estacionados sem carregamento tem uma incidência maior do que ele carregando. Ok? Então a questão não está no carregamento. Tanto Uma é que incidência de incêndio? De incêndios. No veículo estacionado, no veículo eletrificado estacionário. Ok? Então não é o carregamento em si. Então esse foi apenas um start, né? Tanto é que a norma, nós temos já a norma que estabelece requisitos para a parte elétrica. Então eu costumo falar isso. Quanto a parte elétrica teve um bom engenheiro, que ele cumpriu a norma, está tranquilo, Isso. vai conseguir fazer a Por isso que eu digo a você que não teve modificação nenhuma para o caso dos profissionais de engenharia. Alguma. Tem dificuldade se o proprietário ou o síndico começar a fazer instalações a toque de caixa e de birete de qualquer forma. Aí vai ter problema. Mas seguir a norma que já existe, que é uma norma até recente, essa 17019 e a 5410 e a norma técnica da Equatorial, não vai ter problema elétrico. Elétrico, certo? Então, a questão é que não temos o quê? Uma legislação ainda que visualiza a questão da proteção contra incêndio. E aí foi onde esse estudo, essa diretriz, chamou a atenção. Não é o veículo só. A carga incêndio, mesmo ser um veículo eletrificado em uma garagem, ela é alta. Certo? Ela é altíssima. Existe uma pergunta assim que a gente não sabe se é mito ou é verdade. Aí eu vou aproveitar vocês, né? É mito ou é verdade? O carro elétrico, dentro de uma garagem, ele tem possibilidade de incêndio maior do que um carro a combustão, a gasolina, por exemplo? E por quê? Porque a gente às vezes lê e imagina, conversando com os síndicos e moradores e tudo mais, que talvez o incêndio viesse de uma instalação elétrica mal feita. Aí, Sim. Esse é um caso. Mas o tenente está dizendo que, em sendo bem feita, o problema não é o elétrico, o problema é o carro. Me explica, vamos ver o que é que você... Eu queria a opinião de vocês a respeito disso. Querem começar? Olha só. A questão... Porque é uma briga de narrativas aí, né? Nós temos estatísticas que dizem que o veículo a combustão ele tem uma incidência de incêndio maior do que um eletrificado. Só que o universo, aí vai muito para o universo, para a amostra, então é algo que ainda não é concreto ainda. Então, as revendedoras de veículo eletrificado dizem, olha, o veículo a combustão, ele incendeia-se de forma muito mais... A estatística é maior para ele do que para o eletrificado. Lógico, os eletrificados são mais novos, e aí tem alguns pontos que não são avaliados, certo? Algumas variáveis. O ponto principal o incêndio de um veículo a combustão, ele é, entre aspas, facilmente debelado pelo bombeiro, em um tempo curto. Nós temos um tanque de combustível, de material termoplástico, que ele vai abrir, vai derramar o combustível, a gente usa espuma e a gente resolveu o problema em pouco tempo, pouquíssimo tempo. Já um veículo eletrificado, não. A depender da carga da bateria, né, ele pode demorar aí muito tempo e muita demanda de água. Por exemplo, nós temos aqui na parte baixa de Maceió 12 mil litros, mais 5 mil, 17. Nós temos em torno de 20 mil litros de água na parte baixa. Próximo aqui a esses prédios, 20 mil litros. Isso não dá... Eu precisaria, em média, o dobro disso aí para poder fazer uma extinção em um veículo com a carga completa. Você entendeu? Então, o tempo de extinção é maior. Então, a questão não é o veículo em si, porque eles são os materiais, o acabamento é semelhante, mas o tempo de extinção é maior. E quando ele é estacionado em uma garagem, imagina então, eu tenho esse tempo de combate e de extinção dentro de um ambiente teoricamente confinado. Então, o risco maior está nesse ponto.
Porque existe muita questão de mito, ou não, né? Essa discussão, né? Mas por que tanta preocupação se as estatísticas falam exatamente o contrário, né? E a gente traz isso pro condomínio, pro prédio, né? Porque é como se fosse assim, temos que resolver uma situação que já existe. Então, o prédio que já está construído, que tem moradores que compraram seus carros e precisam carregar, porque eles, né? Como fazer com isso? Na minha opinião, o principal ponto que a gente tem hoje é a questão da segurança. Não é a parte elétrica. A parte elétrica, se você tiver com seu engenheiro, o seu profissional, com sua RT, dentro das normas, você não vai ter problema. Isso, de certeza, você não vai ter problema. Agora, não é só o carro elétrico que pode dar esse tipo de problema. O carro a combustão pode ter, o carro a gás também pode ter. Todos eles podem causar esse sinistro dentro de uma garagem. Então, a principal preocupação, acho que nesse ponto, é o confinamento. É a garagem, é o subsolo, prestar atenção nas normas de segurança. E tentar procurar fazer o máximo que os bombeiros indicarem, para a segurança de todos dentro do condomínio. Não acho que o problema seria o veículo em si. Principalmente porque eles estão melhorando muito a questão das baterias. Porque se a gente for pensar em risco, eu acho que assim, é complicado, né? Porque nós temos que ter uma solução para isso. Concordam, né? Sim. Vai precisar ter uma solução. Ainda que essa solução passe por alguma situação que um dia vai acontecer alguma coisa, mas a situação de um prédio hoje... Fala você, professor Abrão, por favor, um prédio hoje cujos moradores fazem pressão no síndico para que a situação seja resolvida e solucionada, porque ele está ali com o seu carro E o síndico precisa de todo esse respaldo legislativo, né? Esse respaldo de segurança para poder fazer. Como nós vamos tratar isso? Até que essa situação esteja resolvida. Eu falando como engenheiro e como síndico, eu acho que o menor problema seria os condomínios. Por quê? Condomínio você tem um responsável, você mora com 10, 20, 30 apartamentos. Então, a partir do momento que eu tenho um carro elétrico e vou colocar um carregador, eu estou com 30 pessoas olhando, ouvindo, lendo o zap, fiscalizando. Né, fiscalizando. Então, o engenheiro, obviamente, ele vai procurar os caminhos técnicos. Isso. Então, o síndico, no meu caso, e como engenheiro também, e como outros que eu converso, ele vai procurar que aquela instalação obedeça às normas técnicas. Então, seria o menor dos problemas quando você fala na questão de segurança da eletricidade. Isso. Diferente de uma casa. Eu estava conversando com um colega agora há pouco, eu já cheguei em casas, né, o cara com um wallbox lá, bonito, seu carro de quase R$1 milhão, ligado na tomada. Eu disse, rapaz, isso não pode, isso aí tem uma instalação, você tem que ter um padrão, tem que ter um ART, você tem que ter um projeto, você tem equipamentos de segurança da parte elétrica que são obrigados por norma. Então, numa casa, você, o seu rei é o dono, ele faz o que quer. No prédio, como você disse, tem um síndico e tem 30, 40 fiscais. Então, quando você vem numa razão dessa de instalar um wallbox, um carregador, né, dentro de um prédio, com a responsabilidade do síndico e com essa quantidade de informação que a gente tem pelo zap, pelo que disse, pelas narrativas, ele é o cara mais medroso que existe. Na minha rua, estou tirando assim pelo universo pequeno, a amostragem, tem 6 prédios. 2 prédios têm. Coincidência, os síndicos são engenheiros. Os que não são engenheiros, ele por medo não deixa. Porque a convenção, quando você chega na convenção, o síndico faz aquela narrativa do que ele viu e do que ele ouviu. E tem muita fake também, né? E muito fake, tá certo? Então ele impõe um medo aos condôminos. Então na Assembleia ninguém deixa. É diferente quando você tem uma pessoa técnica, um oficial do bombeiro, um engenheiro, que vai lá explicar. Olha, a questão do carro, como a gente tinha falado, você tem a bateria Blade agora, que ela é mais moderna, já não é de líquida, de íon, de lítio. Então já é um avanço fenomenal na segurança do incêndio, né? Seria interessante, como eu disse, quando você discute com o industrial, até mesmo o dono da concessionária, ele vai defender, no caso a BID, pelo que a gente ouve,
está há 20 anos na frente aí nessa tecnologia de bateria. Tá? Já está com a bateria Blade, daqui a pouco vem a sólida de sódio, né? De estado sólido. Foi ela que então ela apresentou. está bem à frente. Então, quando você vem comprar o carro como eu, e senta e é desconfiado e pesquisa, você se convence pela explicação do fabricante e do que a gente pesquisa da segurança, tá certo? Como eu digo, no condomínio, na questão elétrica, seriam os menores dos problemas. O bombeiro, como qualquer pessoa que trabalha, ele vai através da matriz de risco e probabilidade. Então ele está olhando no futuro, o que é que pode acontecer. O engenheiro ele é mais cético, ele vai para a estatística. Entendeu? Ele não vai analisar a probabilidade. Como ele trabalha com um perigo e ele vai combater o perigo, ele vai analisar a pior possibilidade que existe. Então ele tem essa visão. O engenheiro e o dono do carro que está informado, ele vai analisar a estatística. Quantos incêndios houveram nos últimos 5 anos com carro elétrico que acarretou tudo que o senhor alertou? Né? Quantos incêndios houveram em apartamentos ou garagens fechadas nos últimos anos no Brasil? Estou falando estatisticamente. Como eu falei no início, quando você impõe aos condomínios que já estão lá construídos, os que estão a ser entregues e os que já estão projetados e vendidos, isso é um problema muito grande. Porque, Nilo, a senhora sabe, vocês trabalham com venda de apartamentos, aluguel de apartamentos. As grandes construtoras de Maceió nos últimos 5 anos já estão vendendo o apartamento com a possibilidade do carregamento elétrico há mais de 3 anos. Sim. Alguns prédios que foram entregues aqui na Orla de alto luxo, onde ele tem a tomada de 20 amperes para que você coloque o carregador, que não é o mais seguro, que é o carregador portátil. Veja só. Né? O desconhecimento é tão grande que a construtora deu uma possibilidade de um carregador que não é seguro. Mas foi aquilo que as pessoas diziam, não, o Wallbox eu não vou deixar, porque ele tem uma grande potência, né? Vai exigir uma quantidade de energia maior, é perigoso. Mas a tomada a gente deixa passar. Na verdade, vocês acarretaram o quê? Jogaram a possibilidade de carregamentos menos seguros. Mas eu vendi o apartamento desse jeito. E o proprietário vai dizer o quê? E aí? Eu comprei Que é o o leigo, apartamento, né? Você, né, como você me leigo, deu o exatamente. ponto de carregamento e o bombeiro diz agora, prudentemente, a briosa corporação disse, não, agora você vai ter que botar sprinkler nas garagens dos apartamentos que estão prontos. Tecnicamente, é possível, mas é muito difícil. Se você vai jogar uma carga de água numa caixa superior que já está lá A projetada, legislação não fala que vai ter mais água. mas você tem que ligar ele na rede de hidrante. Não tem? É, mas a Aí diretriz, você vai assim, diminuir o que a é que quantidade de gente água de tem? hidrante. Na verdade, é o seguinte... Agora, o só que é para terminar, para aí o senhor pode falar, só para terminar o seguinte, e isso é um custo que vai para o dono do carro. Como é que eu vou, por exemplo, num apartamento, meu prédio tem 40 proprietários, 2 têm carro elétrico. Aí beleza, passou a normativa do bombeiro, eu disse, ó, vocês 2 aqui vão ter que se virar para fazer toda a rede de sprinkler para o seu carro. É claro que eu não vou ter condições, vai acabar ficando inviável economicamente. Então eu vou chegar e dizer, eu vou tirar meu wallbox e vou procurar carregar fora. É isso que, infelizmente, vai acontecer. Ok. A intenção, lógico, de quem trabalha com prevenção é evitar que aconteça, né? Como ele bem falou, a gente trabalha olhando para frente. E o incêndio um dia vai acontecer. Ok? Por maior que seja o nosso cuidado, o incêndio vai acontecer. E é por isso que o bombeiro se preocupa com a parte de prevenção, e a legislação que me traz prevenção, e com a parte de capacitação do pessoal para poder enfrentar aquela condição. Então, essa legislação que não é legislação ainda, nessa diretriz, né, que nós temos posta agora, ela é vista por alguns ainda uma branda diretriz, Branda. certo? Branda. Ela é considerada... Não, Branda, leve. Branda, branda, leve. é isso? Ainda é leve. Certo. Ainda é leve. Mas cirúrgica. Mas aí, como ela é uma diretriz, ela especifica condições para uma edificação existente, para uma edificação que venha a ser construída, que não está registrada na prefeitura ainda, então ela estabelece essa condição. Quando a gente fala das medidas aqui, né, na diretriz, falando sobre detecção de incêndio, é uma prévia verificação, chuveiro automático é para restringir um incêndio em um espaço, né, delimitado. Mas é essa questão que
o professor apontou ali, né, que no caso de para obedecer a legislação, para colocar, eu vou falar a linguagem popular, o chuveirinho, né, ele vai precisar ter uma reserva porque de a água. diferença do chuveiro para o hidrante é que a vazão, né, necessária para um chuveiro ela é muito maior do que para o sistema de hidrantes. O que nós temos nas edificações hoje é o sistema de hidrantes. Então, para edificações existentes, a sugestão da diretriz, tá? O que eu falo aqui não é o que vai ser para Alagoas. Exatamente, nós estamos entendendo. É o que nós temos no momento. No momento. É justamente essa adaptação, a interligação do sistema de chuveiro automático no sistema de hidrantes, considerando que nesse ambiente a gente faz um cálculo para chuveiros automáticos em torno de 8 a 12 chuveiros abertos funcionando. A estatística diz que com um chuveiro a 2 chuveiros, cerca de 80% dos incêndios são controlados. Ok? Então, assim, a vazão vai ser bem menor do que a vazão do sistema todo funcionando. Então, esse é um ponto importante de mencionar. Então, o que eu entendo, e aí é uma posição minha enquanto um membro da comissão, é que a parte de chuveiro automático não vai ser deixada de lado. Ok? Detecção. Aí tem outras coisas, extração de fumaça, alguns cuidados referentes a desligamento rápido. Então, a ideia é que esse evento não cause dano à estrutura da edificação. Certo. Porque a gente encara, por exemplo, se a gente vai no combate a incêndio a um veículo que está na rua, normalmente, quando o bombeiro chega, por mais rápido que ele chegue, aquele veículo já se perdeu, perda total. Não é isso? Porque não dá tempo. 5 minutos, queimou tudo. Em uma edificação, como uma garagem ou na base de uma edificação vertical, nossa preocupação é com a estrutura. Então, quanto mais meios tivermos para retardar e permitir que a gente possa chegar e fazer o combate, será melhor para a manutenção da vida e do patrimônio. Pelo que vocês trouxeram aqui, quando o professor Abrão falou que citou o exemplo da casa, e realmente, gente, esse exemplo é um exemplo concreto. Eu estava conversando com uma cliente nossa que alugou a casa por temporada. E quando chegou, a pessoa que alugou tinha o carro elétrico, pegou a tomada na churrasqueira e carregou. E aí, é lógico, deu problema todo ali, comprometeu uma série de situações. A sorte é que tinha-se câmera na casa e pôde, porque, inclusive, essa pessoa negou. Então, vamos existir isso. Então, pelo que vocês falaram, a parte elétrica toda feita, o risco da elétrica acaba, e aí nós só temos todas essas situações que a gente vai gerar na parte de segurança. Mas a parte elétrica não feita vai gerar aí os vai riscos um elétricos problema sério. Todos. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Na verdade, vai ser uma sobrecarga dentro do circuito. A gente pode criar também uma questão de um incêndio, né? E, assim, são várias coisas dentro de casa que vai ser prejudicada por causa disso. A gente teve agora conversando com o pessoal da Equatorial e procurou até ver como é que a gente pode fazer para que as pessoas, quando comprem, informem a Equatorial sobre isso. Porque até vai ter problema na questão da viabilidade técnica. Porque vai começar a comprometer as demandas de cada região. Porque a gente não sabe quem tem naquela região a quantidade de carros. Então, um assunto desse é importante porque traz uma conscientização, né, gente? Traz uma conscientização para a pessoa, porque eu tenho que entender que não se carrega carro elétrico puxando um fiozinho descendo no subsolo. A gente tem que ter licença. A gente tem que ter consciência que não é uma tomadinha simples, né? Existe todo um processo a ser feito. Tem que fazer uma análise de carga, tem que ver a viabilidade. Tem todo um sistema para ser cumprido e tem que estar dentro das normas. Então, se não fizer isso, vai colocar a sua vida em risco e a vida de todos que estão próximos a você. E da região também. Por isso, da importância de fazer uma gestão do condomínio. Okay? Então, se o morador comprou um veículo eletrificado, o ideal é que o condomínio faça essa conscientização, essa gestão elétrica do sistema dele. Porque Roberto, senão ele vai ser forçado a correr para atender a um, atender dois, e aí imagine, se ele fizer uma gestão completa do sistema, se ele suporta ou não, porque antes a gente imagina assim, esses carregadores inteligentes, gente, eles controlam tudo.
Sim. Você pode instalar você pode tecnicamente falando. A corrente, não né? enquanto ao bombeiro, tá? Porque se você pode instalar, a gente está autorizando, né? Até então a gente não autoriza porque não tem legislação que proíba nem que autorize. Então não pode nem ser uma coisa nem outra. Esses carregadores você pode programar de forma que cada dia surge um novo, que você pode instalar 20. Você pode ter E vai vários fazer carros controle de abastecendo demanda ao de mesmo carga tempo. Isso. Então, assim, existe a saída, né, para a questão elétrica. Né? O que não pode é cada morador chegar, puxar da sua forma, de repente contratar um profissional que faça de um jeito, e vem o outro, faz de outro, e aquela instalação fica diferente, não fica registrada, a gente não sabe que existe. Mas e aí veja, vira realmente agora é uma coisa que dificuldade. vale a pena também alertar aos compradores de carro elétrico. Assim que ele compra, nas suas concessionárias, ela incorpora ao preço o wallbox, tá? Ou o carregador portátil. Eu estou falando por conhecimento próprio de quando eu comprei. Você compra o carro e tudo que a gente está falando aqui é orientado. Você não pode fazer, você tem que procurar. Ela fornece, indica vários engenheiros eletricistas, engenheiros civis. Olha, você tem que obedecer o que manda o manual e as normas, até pela uma questão de garantia do seu carro. Então, quando ele sai da concessionária com um carro comprado, ele tem consciência que ele tem que ir buscar um profissional habilitado, que ele tem que fazer a instalação correta. Se ele não o faz, é porque não quer. Tá certo? Mas orientado ele já sai da concessionária. É justamente esse o risco que cai para a gente. Entendeu? Exatamente. Mas veja. Que não cumpre. Exatamente. Mas aí, o que é que acontece? Tem um custo, não é um custo barato, são equipamentos caros, DR, material, fio com proteção. Então, não é barato. Então, muitos fogem pelo preço, mas são conscientes que é obrigado. É como eu disse no começo. No prédio é mais simples e mais fácil de você combater. Por quê? Porque você tem o síndico, que normalmente é uma pessoa de confiança, e você tem 30, 40 fiscais, tá certo? Para que ele obedeça o que a norma manda. Quando eu compro ele... Por exemplo, vou dar um exemplo bem simples. Eu sou entusiasta de carro elétrico. Eu tenho um carro a gasolina dos meus sonhos. Está lá parado. Por quê? A facilidade de você não gastar mais gasolina, de você ter a facilidade, você acaba tendenciando ao outro. Ok, na casa de praia da família, eu fui lá e instalei uma tomada de 20 amperes com DR. Cheguei na casa do meu sogro, a mesma coisa, instalei uma tomada com DR. Aí uma vez eu fui a Arapiraca, fui numa casa de um colega, disse, eita, mas meu carro está descarregado. Ele disse, não, pô, a gente faz uma gambiarra aqui, puxou. Eu disse, não, bicho, aí é uma questão minha, eu não vou fazer, porque eu vou trazer risco para sua casa e para o meu carro. Tá certo que eu ainda estou pagando. Então, assim, quando a gente conversa com os proprietários de carro elétrico, eles têm consciência disso. Tá certo? Para mim não esquecer, a diretriz ela não permite para garagens o uso do modelo 1 e 2. Do 1 e 2, que é o que? Esse 1, eu acho que não deveria nem estar na norma, né? Não deveria nem existir. Não deveria existir, porque 1 é uma tomada sem nenhum tipo de gerenciamento, ligada no veículo, não então sair, não é uma extensão. Não tem inteligência alguma. Né? E o veículo ele tem um sistema de comunicação. Tem a parte elétrica e tem o sistema de comunicação, que o carregador se comunica com o veículo. Quando eu faço essa ligação direta, essa comunicação vai para o espaço. Exatamente. E eu não tenho controle de carga alguma. O modo 2, que controla a carga, também não é permitido de acordo com a diretriz. Né? O modo 2, que ele tem um controle de carga, mas nesse controle de carga eu posso aumentar de 3 para 6, para 7... Eu consigo aumentar ali. Então, imagina. Talvez não acompanhe, né? Eu precisando carregar o veículo mais rápido, vai ser natural que o proprietário, de forma divertida, ele aumente a potência para poder diminuir o tempo, né? Diminuir o tempo. Então, esse também não vai ser permitido. Assim, pelo menos é o que a diretriz está propondo, está conduzindo, né? Você falou de gestão de carga aí, nos prédios já existentes, né? O que as pessoas comentam é da sobrecarga, principalmente à noite, onde, teoricamente, todos os veículos estariam sendo carregados. Pela sua experiência, esse é um problema realmente que vai precisar fazer o cálculo já na entrada? Sim, tem que ter feito o balanceamento das fases, porque senão vai ficar sobrecarregada. E é o que pode gerar o problema maior. Certo. Então, se hoje você calculou o seu prédio para uma demanda X e a partir de amanhã ela virou Y, isso vai lhe causar problema.
Então, precisa desse estudo técnico, precisa ser bem detalhado, para que você não tenha depois uma consequência maior. Então, é importante, né, as pessoas que estão nos assistindo, que queiram entender isso, já começaram a entender dali. Quer dizer, vai ter que chamar as pessoas, Isso. né, técnicas responsáveis para fazer o passo a Profissional, passo nisso o engenheiro com eletricista, segurança. ele vai fazer a sua análise, ele vai te passar um laudo, o que é que você vai precisar fazer, vai fazer a divisão das suas fases e ele vai fazer um ART. Aí você vai ter uma anotação de responsabilidade técnica e você vai ter a garantia de que tem um profissional responsável pela sua instalação. Pegando uma cancha no que você perguntou, veja que problema a gente traz como síndico, tá certo? Alguns me comentam, mas a carga que você vai colocar para carregar seu carro não foi projetada, assim como todos os ar-condicionados das salas também não. E vocês instalaram à vontade, entendeu? Veja a complicação que isso traz. Aí aquela pessoa que critica, você não pode botar o carregador, diz, mas você botou ar-condicionado na sala e o prédio não foi feito para ter ar-condicionado na sala. Então você aumentou a carga do prédio sem questionar ninguém. Veja o que isso vai trazendo de complicação. Essa complicação do carregador tipo 2, né? Os prédios que foram entregues nos últimos 3 anos, carregador tipo 2, é uma tomada de 20 amperes para você botar o carregador. Veja que problema você vai trazendo. Eu tenho um problema interessante de um colega. O síndico, o subsíndico é engenheiro eletricista. Ele disse, olha, eu não tenho como impedir porque a legislação não proíbe até agora. Mas eu não vou deixar você botar o wallbox. Vou deixar você botar a tomada. Eu disse, mas aí ele está na contramão. Você está na contramão do raciocínio. O wallbox que é o seguro. Sim, mas aí ele vai puxar muita carga. Sim, mas não pode. Você deveria instalar o wallbox. Aí quando a gente ouviu a diretriz, não, a diretriz agora ela pode instalar o tipo 3, tipo 4. Disse, que felicidade. Sim, mas aí vai trazer a questão do splink. Ok, você não vai precisar talvez um volume de água tão grande, mas vai ficar a cargo do proprietário do carro elétrico puxar a rede para a garagem dele específica. Então isso vai mexer em toda a estrutura do prédio. Não, quando essa assembleia é realizada, o meu ponto de vista, não sou jurista, né, mas pelo que a gente ouve e vê, é uma condução do condomínio. Essa nova... Se for a condução, se for para o proprietário, ele teria que custear tudo. Então, se a condução for para permitir a instalação de carregadores geral, de forma geral, esse custo é do condomínio. Mas né? aí, como eu digo, você vê a incidência de carros elétricos. Você, no meu prédio tem 100 carros, imaginar. 2 são elétricos. Eu convenci os outros 98 para que ele possibilite as instalações. Isso vai ter um custo. O custo é tanto. Ele disse, não quero. Aí eu também, que já tenho um carro elétrico, vou ser impossibilitado. Mas você também tem que ver que você levantando para eles a questão da demanda que já geraram, tem que fazer realmente um estudo desse prédio. Não é só por causa do carregador. Quando é toda a você modificação que foi feita até então. Quando você tem até um por conta síndico... de cultura, que né, já fui gente? Uma cultura de 10 anos atrás. Engenheiro, já fui conselheiro do CREA, e sou síndico há 6 anos, eu administro isso. Então, vai fazer uma obra, beleza, cadê a RT do engenheiro? Tem que registrar. Se não registrar, a gente... mas vou mudar o ar-condicionado. Não pode. Então, a gente vem administrando. Mas isso é um engenheiro, que é engenheiro de segurança, que faz projeto, que tem uma visão. Quantos são síndicos dessa forma? Realmente. Mas é a questão da nossa cultura. Acha que, assim, não é desmerecendo ninguém, que um eletricista, um técnico, pode fazer o que um engenheiro eletricista faz. Mas veja o que e não acontece. É bem assim. A gente fica batendo justamente nisso. O Sérgio Toledo, se eu não me engano, deputado estadual, provavelmente deve ter tido várias reclamações disso. O síndico, ele é leigo, ele não entende o que é que a norma pede e diz simplesmente que não instala. O que é que vem essa proposta, esse projeto de lei? É um projeto de lei. Um projeto de lei. Você não pode impedir. Se a pessoa está obedecendo a norma, se você está obedecendo às normas técnicas, se você vai obedecer futuramente a instrução do Corpo de Bombeiro, eu, como síndico, eu não posso impedir. Mas aí é que está. Ele está dentro da norma? Exatamente. Aí é onde é que eu vou fazer o seguinte. Simples. Vamos imaginar no mundo perfeito, né? A fiscalização do Corpo de Bombeiro e do CREA. Vamos fazer um cadastro de carros elétricos. Todo carro vendido em Alagoas vai ter um cadastro único. Futuramente a gente vai ter esse cadastro.
A gente já começou a trabalhar sobre isso. Você vai, no caso, já saber quem fiscalizar. Quantos carros tem em Alagoas elétrico? 1.800. Vou mandar um comunicado a esses 1.800. Eu quero a responsabilidade técnica que instalou o seu carregador. Ah, não tem, então já é um alvo de fiscalização. Porque como você falou, a concessionária está orientando. Exatamente. Então está sendo o cidadão que não está fazendo o correto. Exatamente. Então ele vai ter que ser punido de alguma forma. Porque ele não está só se prejudicando, ele está prejudicando uma coletividade. Eu já fiz esse mesmo comentário. Vou dizer, minha família tem uma casa de praia num condomínio na Barra de São Miguel. Aí eu percebi que ao lado todo mundo comprando carro elétrico, cada um que botar. Aí eu chamei o síndico e o responsável. Ele disse, olha, talvez a carga que está instalada nesses transformadores, se todo mundo for ter carro elétrico, vocês vão ter problema no futuro. Em casa de então praia... você tem que começar a imaginar que o carro de praia não vai ser de um, vai chegar o carro do meu filho, o carro da minha esposa, o alugado, 4, 5, 6 carros para... Será que o condomínio tem carga suficiente para isso? Então isso tem que ser pensado. Então, veja, eu estou fazendo papel já de consultor. Isso aí já foi uma conversa que nós tivemos com a Equatorial. Que nós, como eu falei para vocês, a gente criou um grupo de trabalho dentro do CREA e buscou a Equatorial, buscou o Corpo de Bombeiros, a DEM, Sinduscom. Então, como todo mundo está sentindo essa questão dessa demanda, nós procuramos ver o que a gente podia fazer para ajudar. Ajustar. Para poder que todo mundo conseguisse resolver os seus problemas. Olha, a legislação ela não vai atender residências. Certo? Não tem como, porque no caso de condomínio, morada coletiva, né? Com a residência, a legislação não vai ter sugestões que eles vão poder seguir. Mas é um risco para a gente, mas não é um risco que o proprietário assume para ele mesmo, né? Para a família dele, para a casa dele, para os bens dele. Não já é foi conscientizado antes, né? Até na compra. Não é para a comunidade, até para ele. Então, agora, quanto a essa questão de condomínios, a carga que superar, realmente isso deve ser feito, deve ser verificado para que para isso não resvalar em outros. Mas né? isso é uma coisa que está tão presente que a gente nem imagina. Por quê? A pessoa que compra o carro elétrico, ou porque ouviu falar, ou começa a fazer conta, começa a ser uma coisa incontrolável. Porque você chega, por exemplo, você hoje tem um combustível que não tem essa qualidade toda. Não tem a fiscalização do combustível. O combustível está ficando caro. Quando você tem um parente, um colega, um irmão, ou quem quer que seja, que diz, olha, eu estou economizando R$ 1.500 por mês de gasolina. Eu não estou pagando de IPVA. Eu fui pagar o carro da minha esposa, R$ 3.600 de IPVA. Um carro usado. O meu, R$ 400. Então, isso vai dando uma força tão grande que é mais ou menos há 6, 7 anos atrás o Uber. Né? Você vinha aquelas passeatas na Europa, quebrando tudo, os taxistas. Não tem como controlar, porque você vê um custo, vê um benefício, vê um bom serviço, obviamente que as pessoas vão querer o Uber. Daqui a pouco, todo mundo vai querer ter um carro elétrico em casa. Então, isso vai ser um poder muito forte contra os conselhos, contra o bombeiro, contra o síndico. Ou, se a gente não tem uma consciência geral de tudo isso, é uma coisa que vai vir um maremoto, vai vir uma onda, vai levar todo mundo. E não é só o veículo, a gente tem bicicleta, a gente tem moto. Exatamente. Né? Tem muita coisa subir envolvida. Com bateria no elevador. Então, é uma consciência que vai ter que chegar e a consciência é isso que a gente está fazendo, né? Esse episódio foi exatamente o propósito. Começar a ter vários olhares em cima de um problema que existe, que todos os órgãos, né, todos os envolvidos querem uma resolução. Nós estamos com o nosso tempo terminando e eu gostaria de encerrar com uma pergunta para cada um de vocês, agradecendo, claro, a brilhante conversa que nós tivemos. O que é que está acontecendo fora do Brasil e o que é que a gente pode aprender aqui com isso? Nesse assunto. Posso começar? Pode. Na verdade, o que nós vimos de fora que trouxe para cá, o pessoal do Corpo de Bombeiro foi quem trouxe. Todo o estudo, todo o levantamento, as concessionárias fizeram junto com eles, conseguiram até levar para as fábricas lá, e está tentando trazer. E aconteceu da mesma forma que aconteceu aqui. A eletromobilidade foi imposta e eles conseguiram ir se adaptando. Acomodando. É o que a gente tem que fazer. A gente tem que procurar ser mais consciente, né? E tentar fazer as coisas dentro das normas.
procurar o seu profissional, contratar e colocar ele à frente da sua instalação, para tirar o risco da eletricidade e ir para a parte da segurança, né? Ok, o que nós temos hoje é fruto de uma experiência internacional. Né? Passou um ano, aí quase um ano, a comissão estudando. Uma parte dela visitou outros países, inclusive, né? China, Estados Unidos, países do leste Alemanha, europeu. Europa, isso. Então, o que trouxeram, né, e que a gente foi debater, é justamente isso que a gente tem hoje. Não existe nada lá fora que seja diferente do que a gente tem agora aqui. Tá? Então, assim, o que nós temos hoje... Porque pergunta assim, um incêndio veículo eletrificado, como é que eu faço para combater? A gente não tem um agente extintor específico para incêndio em bateria de íon de lítio. Ela não tem nem classe definida. Né? Então, é resfriamento para impedir que aquele incêndio passe para outras células. O trabalho é literalmente esse. Tá? Então, o que nós temos hoje aqui da diretriz é fruto desse trabalho que foi trazido também de outros. Nós temos uma vantagem em ser um país, né, o Brasil, porque a gente acaba recebendo também um problema, né, mas também já temos países que tiveram soluções. Então a gente acaba também trazendo essa solução e aplicando aqui para a nossa realidade. É só deixando claro que o bombeiro ele não proíbe, ok? Ele também não autoriza, certo? Então os projetos contra incêndio que entrarem no setor de análise nosso para aprovação, constando carregadores eletrificados, a gente não vai fazer análise porque não tem legislação que estabeleça análise para esse fim. Tá certo? Então o bombeiro não proíbe, como também não aprova. Olha, então como é que eu posso instalar se não aprova? Né? O RT. Está instalando a parte contra incêndio, não existe. Vai ter a RT, né, da instalação profissional de elétrica aí nesse contexto, que vai minimizar, reduzir o risco, retirando da parte elétrica, e a parte contra incêndio, daqui a pouquinho vai sair. Não vai demorar muito tempo, não. Tá? E aí a gente vai sair para consulta pública, e aí todo mundo vai poder dar a sua opinião, vai construir uma solução que seja aplicável e que consiga fazer o gerenciamento de risco nessa condição. Obrigada. Abrão? Eu acho que o mundo, a visão que a gente tem de entusiastas de carro elétrico, né, ele já está tomando a sua posição, abandonando o caso da bateria de íon de lítio, procurando a questão das baterias Blade, da bateria de estado sólido, que, no caso, tira tanto essa questão do risco atual da segurança do bombeiro. Então, se você tem uma bateria comprovadamente segura, que não usa mais aquela tecnologia que a gente conhece de íon de lítio, que provoca toda essa ignição continuada, tá certo? Se os novos industriais, novas concessionárias entregam para a gente uma bateria segura, e eu tenho uma instalação elétrica atual com um profissional habilitado, eu acho que o futuro que o mundo nos ensina é isso. E no futuro bem próximo, com baterias seguras, que isso já está... É uma realidade, como a gente diz, alguns carros, até no Brasil hoje, já tem baterias que são ditas muito seguras, e com a instalação adequada, esse risco da probabilidade do incêndio vai diminuir demais. E ao passar do tempo, essa probabilidade vai ser muito amenizada com as estatísticas que já vêm a cada dia demonstrando que esse risco, não, assim, na vista do entusiasta, né, não chega a ser tanto possível para que impeça ou que impossibilite as pessoas de ter o seu carregador nos seus condomínios. Poderia fazer só uma observação? Se tiver, e aí não poder deixar de falar como bombeiro sobre isso, né? Perceberem barulho característico para quem tem carro elétrico, né? Chiados, exalando vapores. Olha, não tentem fazer o combate. Certo? Se afaste do veículo, liga para o bombeiro, porque a produção de gases ali, elas são tóxicos e muitas vezes irreversível. Ok? Então, o princípio de incêndio em um veículo eletrificado, como o veículo a combustão, a gente ainda tem alguns carros que tem extintor, né? Você ainda faz a tentativa ali. Mas não tente, porque a bateria exala gases muito tóxicos e totalmente, alguns deles irreversíveis para a saúde. Muito obrigada, agradeço demais. Eu acho que foi muito esclarecedor.
E a gente sempre fala, né, que a coletividade, a cidade é uma coletividade, né? A vida em condomínio é uma mini-cidade. Então, nós temos que ter essa consciência, né? Todos os assuntos que foram abordados aqui, todas as situações que foram abordadas aqui, elas precisam ser levadas em consideração para que a gente tenha uma vida em comum, cada vez melhor, respeitando as preferências. Agradecemos a presença de vocês e nos acompanhem. Zampieri Pode Mais, acompanhe a gente nas redes sociais e até o nosso próximo episódio.